Olá, seja novamente muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos dar continuidade à nossa aula de Direito Penal 2. Nós já falamos sobre as penas privativas de liberdade e agora está na hora de a gente trabalhar a pena restritiva de direito. E aí, vocês vão ver que esse é um assunto muito fácil, mas um pouco mais extenso para a gente trabalhar. Vamos começar? Primeiramente, né, o que você deve entender por uma pena restritiva de direito? São penas restritivas de direito, também chamadas de penas alternativas, que busca-se uma fuga para a pena privativa de liberdade, reservada exclusivamente para situações excepcionais, aplicando-se em seu lugar a restrição de um ou mais direitos do condenado. Que agora, daqui para frente, nós vamos chamar isso de PRD, pena restritiva de direito. Veja bem, a pena privativa de liberdade, ela é uma exceção. Ela será a última razão, a punição mais grave do nosso ordenamento jurídico. Nas situações em que ela não for necessária, que não forem satisfeitos aqueles requisitos para a pena privativa de liberdade, nós vamos estudar que existem outros requisitos que autorizam a pessoa a ter uma pena a ter a substituição da sua pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, ou duas restritivas de direito, ou uma pena restritiva de direito e uma multa. Isso a gente vai ver detalhadamente cada uma dessas situações, beleza? Vamos lá. Começa lá no artigo 43, é recomendável que você leia todos esses artigos que a gente vai começar a falar a partir de agora. Quanto tempo dura uma pena restritiva de direito? Bom, em regra, se você for analisar que a pena privativa de liberdade é substituída pela pena restritiva de direito, você vai ter como regra o mesmo tempo de duração. Então, se a pessoa foi condenada a 1 ano, e aí fez a substituição, foi condenada a, sei lá, quanto tempo que ela foi condenada. Essas situações que nós vamos ler aqui agora, prestação de serviço à comunidade ou entidade pública, interdição de direito temporário, interdição temporária de direito, perdão, e a limitação de final de semana, elas vão ter, conforme o artigo 55, que eu recomendo você ler, elas vão ter a mesma duração das penas privativas de liberdade quando elas forem substituídas, certo? Mas existem exceções que não duram. Nós vamos ver que existem várias espécies de penas restritivas de direito, né? E nós estamos vendo 3 que são compatíveis com o mesmo tempo de pena que elas foram substituídas por penas privativas de liberdade que foram substituídas por ela, ok? Beleza. Mas existem situações, como por exemplo, as penas que serão de natureza real, por exemplo, a prestação pecuniária. Por mais que possa ser dividida em uma quantidade de meses o pagamento da prestação pecuniária, se a pessoa, por exemplo, pagar à vista, ela está extinta ali imediatamente. Ok? Então, aquelas que você tem natureza real, aquelas que vocês entregam com coisas, com patrimônio, que vocês conseguem restituir, elas têm essa característica. Elas se esgotam no momento em que você cumpre aquela obrigação. Ok? A prestação de serviços à comunidade, se for superior a 1 ano, ela pode ser cumprida em até metade do tempo da pena privativa de liberdade. O que isso quer dizer? Olha, até 1 ano, a pena de prestação de serviço à comunidade é ok. Se for mais de 1 ano, certo? Até esse limite, o resto vai ser cumprido pela metade. Tá legal? O impedimento de comparecimento às proximidades do estádio, pelo Estatuto do Torcedor também, pode ter uma duração superior à pena que foi sancionada. Vamos supor que o crime do Estatuto do Torcedor que foi penalizado com o impedimento do comparecimento dessas pessoas ao estádio, eles têm uma pena, por exemplo, de 6 meses. Essa pessoa, a depender da situação, a depender da adequação, a depender da proporcionalidade, a depender da razoabilidade, ela pode ficar impedida de ir aos estádios, de comparecer às proximidades do estádio em até mais tempo do que aquele previsto pelo crime que ela cometeu. Por quê? Porque aqui nós estamos procurando uma sanção à pessoa que seja eficiente, certo? Então, não necessariamente o, o tempo estabelecido, não necessariamente o tempo estabelecido, aqui o pensamento é mais ou menos aqui nessa linha C, lá da medida de segurança, certo? Embora a pessoa devesse ficar 1 ano, pela periculosidade, pelo comportamento dela, pela nocividade dela,
Nessa situação em específico, pode ser que isso seja renovado e perdure por mais tempo. Mas você pode ver aqui que há uma legislação especial tutelando isso aqui. A regra é que seja o mesmo tempo da pena privativa de liberdade, com exceção às penas que são restritivas de natureza real, direito a coisas e patrimônios, e a questão da prestação de serviço à comunidade. Essa letra C aqui, ela é muito específica e ela é bem atual. Quase ninguém cobra isso aqui. Mas nós estamos aqui para conversar a respeito de pena restritiva de direito, então eu não vou deixar você ficar sem nenhuma informação. Quais são os requisitos para a substituição de uma pena privativa de liberdade e uma pena restritiva de direito? Esses requisitos você encontrará lá no artigo 44 do seu Código Penal, novamente, como eu disse para vocês, recomendada a leitura. Esses requisitos, eles podem ser tanto de natureza subjetiva, quanto de natureza objetiva. O que significa isso, professor? Bom, como eu já conversei com vocês, o objetivo, o formal, normalmente, ele está ligado à letra da lei. Enquanto o subjetivo tem aquele Szinho ali do sujeito. Então você tem as regras que estão na lei, requisitos que estão na lei, formais, certo? Ponto. Uma vez atingidos esses requisitos formais, você precisa analisar também os requisitos subjetivos. Aí a gente sai de uma regra, todos são iguais perante a lei, e entra na individualização. Como? Analisando sujeito a sujeito. Cada um é cada um. Eu posso ser primário, você reincidente, certo? Eu posso ser reincidente específico daquele crime e você ser reincidente de outro. Nós vamos ver todas essas situações mais adiante. Vamos então começar a estudar os requisitos objetivos agora. Os requisitos objetivos, nós temos basicamente, se eu não me engano aqui, são 2 requisitos objetivos, né? Se for crime doloso, ele precisa ter sido cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. Então, veja bem, não é só questão da pessoa ter uma pena superior ou inferior a tantos anos de pena. Tem também a situação da espécie de crime que essa pessoa cometeu. Se essa pessoa cometeu um crime doloso com violência ou grave ameaça à pessoa, ela não terá o privilégio da substituição da sua pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Agora, se ela cometeu um crime doloso, um furto, que é cometido sem violência ou grave ameaça contra a pessoa, top. Está dentro do requisito objetivo número 1. Veja bem, agora vem o pulo do gato. Quando o crime é culposo, pouco importa a quantidade de pena que essa pessoa pega, ou se esse crime acaba ferindo, né, realmente produzindo violência contra a pessoa. Vamos supor que você, num acidente de trânsito, né, venha a matar alguém. Essa situação, ela vai ser considerada homicídio culposo. Ah, mas e se tiver embriagado? Culposo privilegiado. Isso foi alterado em abril de 2018. Então, aqui reside uma pegadinha, né, do legislador com a sociedade. Ele deu a entender que estava resolvendo um problema da sociedade, punindo, teoricamente, a mais as pessoas que assumem, entre aspas, esse risco de beber e dirigir e acabam tirando a vida de outras pessoas. Aqui, então, o que ele fez? Antigamente tinha aquela divisão, aquela discussão a respeito de se era dolo eventual ou culpa consciente quando a pessoa saía de casa, quando a pessoa embriagada saía para dirigir e acabava ceifando a vida de outra pessoa. Isso ficou resolvido com a mudança da legislação, em que a pessoa embriagada dirigindo que causa o resultado morte, ela responde por homicídio culposo privilegiado, que está lá no CTB. Tá legal? Vamos continuar que tem mais requisitos aqui. O segundo requisito, esse sim, é um requisito de tempo, um requisito de quantidade de pena. Então, veja bem, a pessoa pode ter cometido um crime doloso, desde que ele seja sem grave ameaça ou sem violência a outra pessoa, correto? E o limite máximo que essa pena pode ter não pode ser superior a 4 anos, certo? Então, eu já trouxe essa observação para vocês. Se o crime for culposo, pouco importa a quantidade de pena. Tá legal? Essa é a parte mais tranquila. Agora, não é qualquer um, tá?
Não é porque a pessoa cometeu um crime doloso, sem violência e grave ameaça contra a pessoa, e que o limite da pena dela não foi superior a 4 anos, que ela fará jus à pena restritiva de direito. Nós temos aqui a situação também dos requisitos subjetivos. Veja bem, essa pessoa não pode ser reincidente do crime doloso. Então vamos supor que eu cometi um furto, a pena do meu furto é menor de 4 anos, não foi com violência ou grave ameaça à pessoa, porém, eu já cometi outros furtos antes, já tenho condenação transitada em julgado, então eu não farei jus a esse. Como é que eu posso dizer assim? Eu não farei jus a esse benefício. Porém, tem uma observação. Eu não posso ser reincidente de crime doloso. Se eu já tivesse algum tipo de condenação por crime culposo, isso aí não me afeta, certo? Então, vamos lá. Requisitos objetivos: não cometer crime com violência e grave ameaça contra a pessoa, não ter o crime pena superior a 4 anos, ok? Não cometer crime doloso com violência e grave ameaça contra a pessoa e não ter o crime pena superior a 4 anos. E eu não ser reincidente desse crime doloso. Percebam que isso aqui é uma regra só para mim. Eu já estou nos requisitos subjetivos. E também, né, nós temos exceções pela doutrina em que se considera essa análise da questão da reincidência. Vem comigo, para não ficar tão difícil para você, certo? Apesar da regra dizer que não pode ser reincidente em crime doloso, o juiz vai aplicar ainda um outro temperamento, uma outra peneira em relação a isso. Ele vai verificar a reincidência do crime doloso desde que esse não seja o mesmo crime que a pessoa tenha praticado e essa medida de substituição da pena seja a mais recomendada. Como assim? Veja bem. O juiz vai analisar aquelas situações lá das circunstâncias judiciais do artigo 59. Percebam que vai ser considerada as condições, as circunstâncias e principalmente as situações pessoais da pessoa que está sendo condenada. Vão ser analisados a personalidade, vão ser analisados os antecedentes, vão ser analisados a conduta, vão ser analisados, enfim. Tudo que está previsto lá no artigo 59 vai passar por essa peneira para uma verificação do que seja socialmente recomendado, certo? É, Além dele dizer para você nessa questão da reincidência, que a pessoa não pode ser reincidente de crime doloso, aí ele vai fazer uma análise para ver se é o mesmo crime doloso. Aí ele vai fazer uma outra análise. Muitas vezes, nós temos uma discussão a respeito da reincidência, porque assim, nós temos uma lei de crimes hediondos que traz um rol de crimes. Alguns doutrinadores consideram, né, e algumas decisões consideram, que qualquer crime que seja cometido no rol de crimes hediondo, se a pessoa cometeu um estupro de vulnerável e depois um latrocínio, ela seria reincidente em crimes hediondos. Por quê? São crimes da mesma natureza. Existe uma outra situação que considera como reincidente as pessoas que atingem o mesmo patrimônio jurídico duas vezes. Por exemplo, se eu cometi um furto e depois eu cometi um roubo, eu seria reincidente. E tem também aqueles que são taxativos, bem taxativos mesmo, que para eu ser reincidente específico, eu necessariamente preciso cometer o mesmo tipo penal. O que seria? Se eu cometi um furto, eu tenho que cometer outro furto. Se eu fui condenado por um furto, eu tenho que ser condenado por outro furto, né? Não cometer, condenado. Tá legal? O segundo requisito, como eu já dei spoiler ali atrás, na questão da reincidência, para dizer que uma pena está socialmente acatada, socialmente adequada, é necessário que se faça a, como é que eu posso dizer assim, o checklist lá do artigo 59 das circunstâncias judiciais do cometimento desse crime. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, bem como os motivos e as circunstâncias que indicarem a substituição da pena, seja suficiente. O que acontece? Esse princípio aqui é o princípio da suficiência, porque ele determina, né, que a pena restritiva de direito tem que ser adequada e suficiente para atingir as finalidades da pena. Lá naquele binômio, né, de retribuição-prevenção. Então, veja bem, não é qualquer um que vai ter a sua pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direito.
Tem que ser alguém que não tenha cometido crime doloso sem violência e grave ameaça contra a pessoa, com a pena não superior a 4 anos, que ele não seja reincidente de alguma forma, ou se ele for reincidente, seja analisada aquelas situações de reincidência agora há pouco que eu falei para vocês, dentro deste critério aqui, né, para ver se, embora ele seja reincidente de alguma daquelas formas anteriores, seja adequado ainda assim a substituição dessa pena privativa, da substituição dessa pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. Tá legal? Faça sempre. Você pode ver que cada vez que eu ando, eu vou e volto trazendo de novo. Eu aconselho você a fazer uma tabelinha com os requisitos. Bem simplesinho no seu caderno, para que você só bata o olho ali e já veja quais são os requisitos necessários, objetivos e subjetivos. Você pode ver aqui que eu trouxe algumas observações para você. Tá? De acordo com o artigo 44, parágrafo 2º, quando uma condenação for igual ou inferior a 1 ano, ela vai ser substituída ou por uma multa ou por uma pena restritiva de direito. Por quê, gente? Você tem graus. Eu disse para você que não pode ser superior a 4 anos. Então você não pode tratar igual uma pessoa que foi condenada a 4 ou uma pessoa que foi condenada a menos de 1. Uma pessoa que foi condenada a menos de 1 ou igual a 1, ela tem uma punição. Uma pessoa que foi condenada com mais de 1 e menos de 4, ela vai ter uma punição proporcional. Você vai ver aqui comigo. Quer ver? O artigo 44, parágrafo 2º, traz pra gente: se a pena for igual ou inferior a 1 ano, a substituição pode ser feita. Esse pode aqui da lei é um poder-dever. Se couber a pessoa nessas características, naqueles requisitos anteriores ali, se ela couber ali, é questão do juiz achar qual é a pena restritiva adequada a essa pessoa. Ele vai ter que fazer essa substituição, ok? Ou ele vai ter que motivar com alguma daquelas situações que impeça isso, ou ele vai ter que substituir isso. Ele não tem. Esse é um poder-dever, tá legal? Então, menor que 1 ou igual a 1 vai ser substituída ou por uma multa ou por uma pena restritiva de direito. Se a condenação for superior a 1 ano e inferior a 4 anos, ela vai ser substituída por uma pena restritiva de direito mais uma multa. Pode ver que esse mais é meio que obrigatório. Se essa for a opção do juízo, é as duas situações. Ou o juiz pode substituir por 2 penas restritivas de direito: uma limitação de final de semana e uma prestação pecuniária, uma prestação de serviço comunitário e uma restrição de ir a um determinado local. Nós vamos ver especificamente cada uma dessas situações das penas restritivas de direito. Tá? Observação aqui: não é possível a substituição por 2 penas de multa. Então aqui nós temos 2 situações: uma, inferior ou igual a 1 ano, uma pena restritiva de liberdade ou uma multa, e de 1 a 4 anos, de mais de 1 e menos de 4, uma multa e uma pena restritiva de direito, ou 2 penas restritivas de direito. Tá tranquilo até aqui? Tá legal? Tá bem explicadinho, bem definidinho aí no nosso material. Vai estar na nossa área do aluno esse material também, para que fique mais fácil de você acompanhar essa aula aqui. Você já deve estar com acesso a ele, só você ir fazendo as suas anotações. Atenção, atenção, atenção. No âmbito doméstico, nós temos uma proteção especial a respeito, da pena restritiva de direito. O informativo 804 do STF e a Lei Maria da Penha também, no artigo 17, diz que é vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a situação de você aplicar penas de cesta básica ou prestação pecuniária, bem como substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa. Então, veja bem, veja bem, veja bem. É impossível a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito quando há a lesão corporal praticada em violência doméstica contra a mulher. O que eu trouxe para vocês aqui? Não é todo o tipo de crime que aceita a pena privativa de liberdade ser substituída pela pena restritiva de direito. Nós temos um informativo aqui e temos uma lei especial que traz para a gente situações em que são vedadas, no caso de âmbito doméstico ou de violência doméstica contra a mulher, porque não só no âmbito doméstico não existe só violência doméstica contra a mulher. Um pai que causa maus tratos ao filho, homem, ele também está numa situação de violência doméstica, só não é contra a mulher. Uma mãe que causa maus tratos ao filho, ela está numa situação de violência doméstica, só não é violência doméstica contra a mulher, tá legal? Vamos dar
continuidade, então, e vamos ver, principalmente, quais são as classificações dessa pena restritiva de direito. É bem tranquilo isso aqui para vocês, tá? Essa vai ser a nossa atividade, está lá no final também do nosso material, que você vai fazer uma tabelinha explicando a diferença entre prestação pecuniária e pena de multa. A nossa próxima aula será sobre pena de multa, mas você já vai ter uma pequena antecipação desse conteúdo, que é tranquilo, você digitando no Google, você vai lá em imagens, você vai achar até mapas mentais explicando para você como é que funciona isso aí, só para você ver que isso cai. O que é a prestação pecuniária? É um pagamento em dinheiro feito, né, à vítima e aos seus dependentes ou a entidades públicas ou privadas com destinação social. Com uma importância fixada que o juiz não pode determinar que ela seja inferior a um salário mínimo e nem superior a 360 salário mínimo. Por quê? Gente, você também não pode fazer com que a pessoa ache que porque ela tem dinheiro, ela vai sair impune de tudo. Então, vamos supor que a pessoa cometa furtos. Aí ela vai cometer um estelionato, certo? E ela está continuando nessa cadeia delitiva dela. E todas as vezes que ela comete esses pequenos crimes, esses crimes anãos, ela vai fazer jus a esses institutos, ela vai fazer jus a esses benefícios. Então, o que o juiz vai fazendo? Já que ela tem bastante dinheiro, ele vai aplicando uma sanção que seja proporcional ao ponto dessa pessoa entender que não é porque ela tem dinheiro que ela vai sair cometendo crimes por aí. Tá? Vai pesar mais no bolso dela e aí tentando assim fazer com que ela recobre a consciência e haja de acordo com o pacto social. Perdas de bens e valores. Da mesma forma que eu acabei de explicar para vocês agora, tudo tem um porquê, certo? A pessoa, quando ela pratica determinados tipos de crime, ela está buscando às vezes o enriquecimento ilícito. Então, nada mais justo que ela ou restitua esses valores, ou ela, se ela foi encontrada com. Ela prejudicou o erário público, ela foi encontrada com dinheiro dentro de casa, com joias dentro de casa e causou um rombo na prefeitura, causou um rombo na secretaria. Esses valores eles serão perdidos, né, para em favor do Fundo Penitenciário Nacional ou, né, na questão de restituir o prejuízo causado, certo? E não só necessariamente aquele dinheiro que foi retirado da secretaria que é necessariamente o devolvido. Nós temos também o dinheiro que é o proveito disso. Vamos supor que uma organização criminosa, no caso, a organização criminosa não estaria aqui dentro dessa situação. Mas vamos ver aqui. Vamos supor que o João esteja tirando dinheiro do caixa lá da prefeitura. Vamos supor que tem um caixa na prefeitura e o João está tirando dinheiro desse caixa lá. O João entrou em todas aquelas situações lá e vai fazer jus a uma pena restritiva de direito. Qual que vai ser a pena restritiva de direito do João? Vai ser a perda de bens e valores no sentido do proveito obtido. Então vamos supor que o João vem há 3 anos subtraindo valores de lá da prefeitura e com esses valores o João abriu um negócio. Ou melhor, o João, ele abriu um negócio. O proveito que ele tirou disso aí também é de natureza ilícita. Então, isso também pode ser perdido para o fundo penitenciário ou para o fundo penitenciário. Tá legal? Então, qual que é a ideia da perda de bens e valores aqui? Gente, a perda de bens e valores, ela tem a ideia de descapitalizar o sujeito da atividade criminosa, além de restituir o valor que foi retirado, o prejuízo que foi causado. Tá legal? Vamos continuar. Prestação de serviços à comunidade. Gente, aqui no Brasil, durante muito tempo, as pessoas diziam que não deveria ter prestação de serviço à comunidade, porque é muito vexatório, que fica muita exposição. Gente, a pessoa está sendo condenada, tá? Ou ela vai lá para a pena privativa de liberdade, ou ela aceita as penas restritivas de direitos impostas a ela, desde que ela tenha condição de fazer. O que é o serviço à comunidade? E como que funciona? Como é que é o exercício disso? Como é que isso é executado? Bom, a prestação de serviço à comunidade é uma atribuição de tarefas gratuitas ao condenado, junto a entidades que são credenciadas ao Poder Judiciário,
sendo essas entidades assistenciais, hospitais, orfanatos, outros estabelecimentos, programas comunitários ou estatais, de uma forma de reeducar o autor do crime, obrigando ele a reparar o dano através de seu trabalho. Então, vamos supor que o João estava subtraindo cobre de uma escola pública onde o filho dele estuda. Agora o João foi condenado já que ele é pintor, a pintar as paredes da escola. A escola vai passar por uma reforma e precisa de gente para trabalhar. E assim, o João vai pagar a sua condenação, certo? As prestações de serviço à comunidade, elas só são aplicáveis a condenações que são superiores a 6 meses de privação de liberdade. Então, se a pessoa foi condenada a um crime em que a condenação dela ficou inferior a 6 meses, ela não poderá ser condenada à prestação de serviços à comunidade. Ela vai ser condenada a outras penas restritivas de direito, que não essa daqui, é, que não essa daqui. Vamos lá. Como é que isso é realizado? Bom, gente, é, elas são, essas atividades elas são atribuídas conforme a aptidão das pessoas, correto? E de que forma que isso é realizado? Bom, como a pessoa trabalha 8 horas por dia, muitas vezes, e ela estuda, isso pode ser realizado no finais de semana, desde para não prejudicar a jornada de trabalho dessa pessoa. Ou pode ser 1 hora por dia durante a semana, que vai dar 5 horas, ou no final de semana, são as 5 horas aplicadas de uma só vez no sábado, no domingo, enfim, na hora que for possível, para que não prejudique a jornada de trabalho dessa pessoa. Eu trouxe para vocês aqui, acabou repetindo o slide, a leitura do artigo 46 é extremamente recomendada, tá? Cometi um errinho aí, mas é extremamente recomendada a leitura do artigo 46. Porque ele é autoexplicativo, então eu não botei aqui no material para que a gente não ficasse com muita extensão na nossa aula, não ficar muito tempo de aula. Essa pessoa também, ela vai ser, por força do artigo 47, ela pode ter como interdição temporária um direito qualquer. Essa aqui é tida como a verdadeira pena restritiva de direitos. Por quê? Acaba que essas penas aqui são todas aquelas que dão a pena privativa de liberdade integral. Nós temos uma pena privativa de liberdade temporária, que é essa aqui, parcial, e uma pena privativa de liberdade temporária e outros direitos que também são restritos, por isso que são restritas de direito e não privativas de liberdade. Então, você pode ler que as penas restritivas de direito são penas restritivas de direito que não a privação da liberdade totalmente. Pode ser a privação da liberdade parcial, ou pode ser a limitação de outros tipos de liberdade que não a liberdade de locomoção de comunicação. Tá? Estão fixados no artigo 47 quais são as espécies de interdição temporária de direito. Porém, eu trouxe para vocês uma a uma. A proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato eletivo. Veja bem. Veja bem. Cumprida a pena dessa pessoa, ela vai poder voltar a exercer seu cargo público. É diferente essa proibição aqui, ela é totalmente diferente que daquela proibição que nós temos como efeito da condenação lá do artigo 92. Lá no artigo 92, quando ela foi condenada a não poder mais se candidatar, não poder mais se eleger. Aqui, nas penas restritivas de direito, quando elas estão proibidas e não condenadas a essa situação, quando encerrar essa pena restritiva de liberdade, ela poderá novamente ocupar cargo, função ou atividade pública, bem como mandato eletivo. Lá, na outra situação, nós temos uma lei específica que trabalha isso. Depois você lê o artigo 92 para você saber. O artigo 92 traz efeitos da condenação. Esses efeitos podem ser perda de habilitação, pode ser perda de cargo, função ou atividade pública, dentre outras situações aqui. Eu trouxe para vocês aqui o que seria profissão, o que seria ofício, o que seria atividade. A profissão é um trabalho remunerado com índole intelectual dominante, tais como médico,
A dentista, advogado, por exemplo, o advogado que comete estelionato no exercício da sua profissão, violando o dever de honestidade do advogado com o seu cliente, fere o estatuto de ética da OAB, o cara que é médico e prescreve situações, trabalha como um traficante, né? O dentista também. Enfim, essas pessoas ficarão impedidas do exercício da sua profissão. Agora, por exemplo, o ofício. A pessoa é cartorária, ela é investida de um ofício. Se ela está usando esse cartório para uma situação criminosa, ela poderá estar proibida de exercer esse ofício. Bem como, né, se essa pessoa pratica algum tipo de atividade, seja ela nenhuma das duas anteriores, se ela tiver na intenção criminosa dessa situação, ela também poderá ter sua pena restritiva de direito como proibição disso aí, como proibição disso aí que eu estou falando, de profissão, ofício ou atividade, pelo tempo que essa pena foi imposta. O condenado é impedido durante a pena de desempenhar a profissão, o ofício ou atividade. Ele não é expulso dos quadros, ele não é proibido eternamente aos quadros, diferente dos efeitos do artigo 92. Lá no artigo 92, essa pessoa é excluída dessa profissão ou desse ofício, tá bom? Suspensão da autorização ou habilitação para dirigir veículos. Veja bem, aplica-se normalmente aos crimes culposos do trânsito. De novo, você não deve confundir isso com a situação do artigo 92, que são efeitos da condenação. O que é autorização, o que é permissão e o que é habilitação para dirigir veículos? Aqui, eu trouxe apenas por curiosidade. Acaba que para a gente aqui não tem muito efeito prático essa situação, porque nessa altura da nossa matéria não vai ter tanta influência assim. Agora, quando você for estudar para concursos, e já vi concursos dizendo, né, que está proibida a autorização de pilotar ciclomotores com até 100 cilindradas. Está errado, porque até 50 cilindradas. Então, vai do teu grau de profundidade no estudo. A autorização é a autorização que permite você pilotar ciclomotores até 50 cilindradas com velocidade máxima de 50 km. Permissão é aquele pessoal que acabou de tirar a carteira de motorista e está naquele período de habilitação, aquele período como é que eles falam? Carteira provisória. Então, você tem permissão. Agora, a perda da habilitação é a perda de condutores que já são definitivamente aprovados no exame de CNH, né, de Carteira Nacional de Habilitação, e com licença para dirigir veículos automotores. Então, essa é uma classificação básica, só para você ter noção a respeito disso. Nós temos também, como pena restritiva de direito, a proibição de frequentar determinados locais, né, determinados lugares. Então, é isso que eu estava falando para vocês aqui. A pena privativa de liberdade proíbe você de ir e vir, está preso, está lá no presídio. A pena restritiva de direito proíbe você de ir a determinados locais. Então, perdão, é um tolimento, né, um cerceamento parcial da sua liberdade. Você não está preso a esses lugares, mas você tem a sua liberdade restringida em relação a esses lugares. Então, é uma pena que é difícil de fiscalizar, né? Porque nosso país é muito grande, são muitas pessoas que respondem a esse tipo de situação e são poucos comparados, né, os fiscais da lei para fazer esse tipo de situação. Você hoje tem o botão do pânico no caso de violência doméstica contra a mulher. Você tem como denunciar também, esse frequentar, essa trema não existe no frequentar, tá? Desculpa aí. Então, tem situações que são possíveis, né? Quando o afastamento do lar, proibição de frequentar um clube, onde essa pessoa, no interior principalmente, onde tem muitas brigas, porque tem festas nos clubes, as pessoas brigam lá, e aí a pessoa ela não foi expulsa dos quadros societários, mas ela está impedida de frequentar determinados locais. Então, essa é uma situação difícil de fiscalizar, mas estão buscando mecanismos que autorizem, que possibilitem esse tipo de situação de repressão. Limitação de final de semana. Essa limitação aqui, né, consiste a pessoa de comparecer e permanecer na sua casa sábado e domingo, ou de por 5 horas em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado. Então veja bem,
Quando nós não temos a casa de albergado ou estabelecimento adequado, essa limitação de final de semana, ela acaba sendo realizada na casa, na sua própria casa. Você não pode sair de sexta-feira, 10 horas da noite, até segunda-feira, 6 horas da manhã. Se você for encontrado na rua, como se você estivesse descumprindo, é como não. Você está descumprindo determinação judicial, sua condenação. E aí a sua pena restritiva de direito, ela pode ser reconvertida, pode ser voltar, né, a ser uma pena privativa de liberdade. Essas situações de limitação de final de semana, quando em casa de albergado ou outro estabelecimento que seja adequado para fazer receber essas pessoas, né, para que elas possam cumprir suas penas, nada impede de que sejam ministrados cursos ou palestras atribuídas com atividades educativas. Um outro exemplo disso, novamente, a Lei Maria da Penha, em que o agressor, além de ser afastado do lar, ele pode ser obrigado, pode ser compelido a participar de palestras, de cursos, né, de atividades educativas para que isso, gente, consiga, sei lá, de alguma forma, esclarecer as pessoas de que esse tipo de situação ela não é mais socialmente aceita. Durante muito tempo, infelizmente, uma sociedade machista que a gente vive, a mulher foi tratada como um objeto, e ela não é um objeto. Nós somos todos iguais perante a lei na medida das nossas desigualdades, mas nada em que coloque um ser humano superior ao outro. E aí, finalmente, vocês terão as questões. Como sempre, com as questões de vocês, nós temos o gabarito, por que está certo, por que está errado. E eu trouxe para vocês também, ao final do nosso videozinho, fazer uma tabela diferenciando o que é prestação pecuniária e o que é pena de multa em dupla novamente. Espero que vocês fiquem bem, que estejam bem, que seus familiares estejam bem e que nós vamos superar isso aí. Está quase acabando. Vamos nos manter firmes, fortes e cuidadosos. Um abraço para todos vocês. Espero que tenham gostado da aula. Se caso tenham gostado da aula, deixe seu joia, se inscreve aí no canal, faz um comentário, faz uma pergunta. Estou à disposição de vocês no horário da nossa aula por WhatsApp. Até mais.